Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você não recebe as mensagens e queira receber, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex. Então nós estamos aqui no dicionário bíblico e hoje nós vamos dar continuidade aí falando sobre a palavrinha Sheol, né? E esse é o vídeo parte 3. Aqui no início fala que Sheol, né, a etimologia é incerta, representada no grego como Hades. Eu voltei aqui porque nós vamos falar sobre o Hades, que vai falar um pouco lá no Novo Testamento, né? É o nome do mundo inferior da mitologia grega e também morada dos mortos. Tu vê muito essa passagem falando sobre morada dos mortos, principalmente na Bíblia hebraica, beleza? Então vamos lá então. Esse é o vídeo parte 3, beleza? O Sheol é particularmente um perigo para os pecadores. A morte é o pastor deles e o Sheol é a sua casa. Salmo capítulo 49, verso 15. É importante ler as referências, beleza? O Sheol os arrebata. Jó capítulo 24, verso 19. Eles descem confuso ao Sheol. Salmo capítulo 31, verso 18. Partem para o Sheol. Salmo capítulo 9, verso 18. A mulher adúltera caminha para a morte e o Sheol. Provérbios capítulo 5, verso 5. E a sua casa é o caminho para o Sheol. Provérbios capítulo 7, verso 27. Seus hóspedes estão já nas profundezas do Sheol. Provérbios capítulo 9, verso 18. Não há ainda em tais passagens uma concepção de uma punição do ímpio depois da morte. Isso aqui é interessante, pessoal. Então, assim, você não tem, né, assim, na Bíblia hebraica e nem no Novo Testamento, né, uma concepção clara, né, assim, de que depois que o ímpio morre, ele vai para um local de punição. Isso aí é importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque infelizmente tem pessoas que ensinam isso, né? E pode ser um ensino equivocado, beleza? Então vamos aqui continuar. Deixa eu ver. A ameaça e a ameaça de uma morte repentina e prematura, que na literatura sapiencial é considerada como a sorte certa dos ímpios. Doença e perigo são invasões na vida, elas a diminuem e por isso são uma forma de morte e de Sheol, que estão presentes e ativos quando chegam a doenças e o perigo. Aqui está falando das pessoas que morrem prematuro, né, através de doenças, que infelizmente nos dias atuais está algo muito grande, né? O Eterno só o Eterno pode livrar do Sheol. Isso aqui é interessante. 1 Samuel capítulo 2, verso 6, Salmo 16, 10, Salmo 34, Salmo 49, 16, Salmo 86, 13, Salmo 116, versículo 3 em diante, Jonas capítulo 2, verso 3 em diante. A sabedoria também conduz à vida e afasta do Sheol. Provérbios capítulo 15, verso 24. E o homem sábio salva a vida do seu filho do Sheol ao castigá-lo. Provérbios capítulo 23, verso 14. Interessante isso aqui também, que é a importância de nós, né, dos pais, orientar o filho, disciplinar o filho, né, para que ele não venha se envolver com coisa errada e vir, né, morrer antes do tempo. Hoje nós vemos que infelizmente tem muitas pessoas aí, muitos adolescentes, né, que vêm descendo a sepultura, vêm descendo ao Sheol, né, por causa disso aqui, ó, tá falando aqui. Então, o homem sábio salva a vida do seu filho do Sheol
ao castigá-lo. Está chamando de sábio o homem que castiga o filho, que disciplina. O Sheol é um dos limites do universo e um sinal do poder e do conhecimento do Eterno. O fato de que eles alcançam até o Sheol, sua ira queima ao Sheol. Deuteronômio capítulo 32, verso 22. E o que foge para o Sheol não se subtrai à sua presença. O que morre, né? Salmo capítulo 139, 8. Ou a sua vingança. Amós capítulo 9, verso 2. O Sheol e o Abdom estão abertos e nus diante do Eterno. Provérbios capítulo 15, verso 11. Jó capítulo 26, verso 6. Isaías pede a Acaz que solicite um sinal, ou em cima nos céus, ou embaixo no Sheol, dentro dos limites de todo o universo. Isaías capítulo 7, verso 11. Pois o poder do Eterno atinge tudo. Interessante, pessoal, que eu vou colocar até aí a concepção que o povo tinha naquele período. O povo tem, muita gente ainda tem, mas que é a narrativa de Gênesis, né? Que nós mora num local, a terra surgiu da água, né? Então, em cima é os céus, depois dos céus é a morada do Eterno, né? Embaixo é o abismo, né? Então, a terra está imóvel, os luminares estão fazendo a rotação por cima. Essa é a concepção bíblica, né? E dos antigos, do judaísmo, com relação ao universo. Essa ideia de que a Terra está no espaço, voando, não sei quantos quilômetros por hora, isso aí, pessoal, não tem fundamento histórico bíblico para isso não, para defender essa ideia não, né? E ela é uma teoria, a meu ver, não acredito nessa teoria. Eu acredito na teoria histórica, bíblica, que ela é mais clara. Vamos continuar então. No pensamento do judaísmo intertestamentário, o Sheol se torna um lugar só para os ímpios, mas a concepção não é coerente na literatura, onde o Sheol é um lugar dos ímpios depois da morte. Os justos são levados para o paraíso. Então, dentro da literatura, essa ideia não tem fundamento de que o ímpio, né, que o Sheol ele foi feito somente por ímpio, principalmente na Bíblia hebraica, né, não tem fundamento não. Vamos continuar. E que o justo, né, as pessoas justas vão para o paraíso, isso aí também não tem fundamento na literatura, né, na Bíblia, vamos dizer assim. O lugar da punição dos ímpios é a Geena, um desenvolvimento do Sheol, porém distinto dele, né? Então é como se tivesse uma sala lá separada para punir os ímpios, né? Que não tem fundamento na literatura. É importante a gente destacar isso. No Novo Testamento, o Sheol, no grego que é Hades, né, aparece sob diversas formas. Embora o termo não seja comum, não é comum. Salmo 16:10 é citado e é aplicado ao Messias, né, a Jesus. Em Atos, capítulo 2, verso 27, a respeito da ressurreição, libertação da morte. Em 1 Coríntios 15:55 cita Oséias capítulo 13, verso 14, mas deve ser notado que Sheol, Hades, é substituído pela morte, né? Então mudar aqui pela morte. Cafarnaum será rebaixado ao Hades, Mateus capítulo 11, verso 23. Lucas capítulo 10, verso 15, que aqui significa destruição. O poder do Messias ressuscitado é demonstrado por sua posse da chave da morte e do Hades. Apocalipse capítulo 1, verso 18. O Hades, como poder destruidor, segue a morte. O quarto cavaleiro do Apocalipse capítulo 6, verso 8,
e Apocalipse capítulo 20, verso 13 e 14, representam a concepção do Sheol que se encontra no judaísmo também. Na catástrofe final, a morte e o Sheol, que são lugares temporários de depósito dos defuntos, entregam os mortos para o juízo final. Então são eles próprios destruídos, né? Então vão ser eles destruídos. É interessante, pessoal, que essa ideia de que a pessoa, depois do juízo final, as pessoas vão ficar queimando a eternidade toda, uma ou outra também, não tem fundamento. Não podemos acreditar nisso, entendeu? Vão ser destruídos. Acabou. Entendeu? Vamos continuar. O Hades se torna um lugar de tormento, dificilmente distinguível da Geena, em Lucas capítulo 16, 23. O Hades é também um poder destruidor, em Mateus capítulo 16, verso 18, onde o Messias promete que as portas do Hades não prevalecerão contra a sua igreja. As portas aqui representam o poder da fortaleza. O Hades é o agente da destruição, não expressamente identificado como agente cósmico ou humano. E a passagem significa que a igreja é indestrutível, né? Então a igreja é indestrutível. Não tem como destruir a igreja, as pessoas que servem o Eterno, não o templo, né? Não, tu tem que ver a visão de igreja aqui não de construção, mas de pessoas, templo, pessoas que seguem o Eterno. Beleza? Então tá aí, terminamos mais um, né? Sheol, parte 3. Espero que você esteja gostado e que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. E um abraço do irmão Alex.